Trump quer a maior ilha do mundo. Sim, Donald Trump quer anexar aos Estados Unidos da América a Groenlândia. Será que ele vai conseguir? E Dinamarca já anuncia um investimento na casa de 14 bilhões na Groenlândia. Emmanuel Macron e Olaf Scholz também já anunciam que não vão deixar que nenhum território europeu seja violado. A Groenlândia é um território, cerca de 80% do seu território é coberto por gelo, então não é algo muito habitável. Um território que foi descoberto pelos Vikings há muito tempo atrás, que colocou o nome de Groenlândia lá, mas como objetivo de tentar atrair os povos para voltar para lá, para uma terra que seria uma terra verde, quando na verdade é uma terra completamente coberta por gelo, mas que está localizada num território muito importante por vias marítimas, por rotas marítimas, um território muito importante para que os navios passem por ali. Um território que possui muito petróleo, muito gás, muito minério precioso, cerca de 42 dos 50 minérios preciosos para os Estados Unidos se encontram lá. Não só para os Estados Unidos, como para a China, como para a Rússia também. Esses minerais raros se encontram na Groenlândia. Mas que a Groenlândia por si só ela não consegue extrair esses minérios, não consegue extrair essas riquezas para si. A sua principal atividade econômica é a pesca, por isso os outros países estão muito interessados. Só que não é de hoje que os Estados Unidos tentam comprar a Groenlândia. A primeira oferta que os Estados Unidos fez para comprar a Groenlândia foi em 1867. William Seward fez a primeira oferta para comprar a Groenlândia, mas não conseguiu. Mas ele conseguiu comprar ali o Alasca. E ele comprou o Alasca por cerca de 7 milhões de dólares na época, um valor bem significativo para a época, que hoje não tem tanto peso assim, mas eles conseguiram comprar o Alasca. E a oferta dele não foi somente pela Groenlândia, ele quis também a Islândia, só que essa compra não foi adiante porque foi barrada pela própria Europa. A Europa que na época era mais rica do que o próprio Estados Unidos. Os americanos tentaram comprar também em 1910, mas não conseguiram. Tentaram também em 1946, mas não conseguiram. Foi barrado pela Dinamarca. Ofereceram cerca de 100 milhões de dólares na época e a Dinamarca não aceitou vender a Groenlândia. Eu disse Dinamarca porque na verdade é até um pouco confuso de entender. A Groenlândia ela não é um país independente, ela pertence à Dinamarca. Na verdade, ela pertence ao reino da Dinamarca, que não é a Dinamarca. Na verdade, é uma confederação composta por Groenlândia, Dinamarca e Ilhas Faroe. A Groenlândia ela ainda não é independente, mas está se encaminhando para ser um país independente. Mais direto ao ponto, será que Donald Trump vai conseguir ou não anexar a Groenlândia aos Estados Unidos? Bom, primeiro a gente precisa entender que o Donald Trump ele não é somente um político, ele é um empreendedor também. Ele é um magnata do ramo imobiliário. Então, para ele conseguir conquistar territórios, já está no DNA dele, já está no sangue dele, já faz parte de tudo aquilo que ele trabalha, que ele faz e que ele vive. Então, ele é muito estratégico nesse ponto. Não significa que ele vai invadir belicamente o território da Groenlândia militarmente, vai entrar lá, vai tomar tudo à força. Ele nem sequer pode fazer isso. Então faz tudo parte de uma jogada do Trump. Ele é assim, ele sempre foi assim, ele sempre fez assim. Ele é empreendedor, é como se ele fosse vender algo, ele quisesse vender a R$ 50, ele vai chegar ali para o cliente que quer comprar, ele vai falar que vale R$ 100. E o cliente vai brigar com ele, vai falar que não vale, que vale isso, que vale aquilo, eles vão chegar num acordo e vão chegar ao ponto de que realmente vale R$ 50 e para ele já tá bom. Ele já conseguiu vender o que ele queria ali. Então ele não vai entrar com força militar para tomar a Groenlândia, mas ele vai conseguir negociar ali para aumentar mais ainda a sua presença naquele território. Porque ele, como um grande líder que ele é, um grande negociador que ele é, e vendo que outros países também estão interessados naquele território, e aí toda a riqueza que tem aquele território, é óbvio que ele tem que fazer alguma coisa para conseguir conquistar aquele território o mais rápido possível. Tendo em vista que a própria Groenlândia não consegue administrar o seu território, não consegue administrar a sua riqueza, os materiais que eles têm lá para conseguir extrair, mas que os Estados Unidos têm força para isso, que a China tem força para isso e que a Rússia tem força para isso. Obviamente que o Trump ele quer chegar lá primeiro que os outros países, então ele tem que fazer algo, ele tem que, nem que seja no grito, ganhar essa batalha. Então não é somente uma questão política que está em jogo ali, é só um território que ele quer invadir. Ele está se protegendo, ele está protegendo a sua nação e se protegendo também. Então assim, o que fica óbvio para todo mundo é que, lógico, ele não vai entrar lá militarmente à força e tomar aquele território, mas ele quer marcar presença ali, ele quer mostrar que aquele território, quem vai comandar aquele território ali são os americanos, não são os chineses, não são os russos, mas os americanos que vão tomar aquele território ali. Até porque ele nem pode invadir aquele território ali, tendo em vista que ele também faz parte da Dinamarca, que também faz parte da OTAN.
Então não tem como um país da OTAN atacar outro país da OTAN, invadir outro país da OTAN. Isso não vai acontecer. Há pouco tempo atrás mesmo a gente viu o Trump falando que queria anexar o Canadá também aos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Começou a chamar o primeiro-ministro do Canadá de governador dos Estados Unidos. Governador de um estado dos Estados Unidos. Mas que tudo isso não vai acontecer. Até porque ano passado a própria Rússia começou a questionar acerca do Canadá, que queria o Canadá, que queria aquela região. Então assim, é tudo um jogo retórico desses grandes líderes, de querer tomar e influenciar aquelas regiões, aqueles lugares. Até porque o próprio Estados Unidos, ele já está na Groenlândia, já tem uma base dos Estados Unidos na Groenlândia. A base lá, se não me engano, é a base de Thule, já dos Estados Unidos, é uma base gigantesca, uma base aérea gigantesca dos Estados Unidos, já tem na Groenlândia. Então, na verdade, o que o Donald Trump quer fazer é só aumentar ali a sua presença, aumentar a presença dos militares americanos naquele território, dos povos americanos naquele território e tomar, assim, não na força militarmente falando, mas tomar aquele território para os Estados Unidos. Por mais que a Groenlândia fique ali como liderança naquela região, mas os Estados Unidos que estão ali por trás fazendo toda a jogada geopolítica daquela região, extraindo a riqueza daquela região. Então assim, para os Estados Unidos é óbvio que se eles conseguissem a Groenlândia, comprar a Groenlândia, por mais que seja um valor caro para os Estados Unidos, também não seria algo tão difícil deles conseguir financeiramente, mas eles conseguiriam. Só que não vai acontecer, isso não vai acontecer porque não é algo tão fácil assim. A própria Europa não ia querer que isso acontecesse, os líderes europeus não iam querer que isso acontecesse, mas é fato que negociando dessa forma, falando dessa forma, com essa retórica que o Trump tem, obviamente que ele vai conseguir uma presença ainda maior no território groenlandês. Então é isso, galera, no vídeo de hoje é mais um resumo acerca dessa questão Trump e Groenlândia, mais para a gente saber como que tá funcionando, o que está acontecendo. É mais uma questão de ter mais influência naquela região. Não que o próprio Trump vai tomar a força naquela região, porque isso não vai acontecer. Um país da OTAN não ataca outro país da OTAN. Até porque a Groenlândia não é totalmente separada da Dinamarca, então isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer é que isso que ele realmente já faz e continua fazendo, é usar suas ferramentas políticas e suas ferramentas do empreendedorismo para conquistar cada vez mais território, mais espaço e mais influência nesse tabuleiro geopolítico. E aí, o que vocês acham? Será que os Estados Unidos vão conseguir fazer isso com todos esses impedimentos e todos esses empecilhos tentando impedir os Estados Unidos de adquirir a Groenlândia? Deixa nos comentários.